Você já percebeu que existe um tipo de mulher que os homens tratam de forma completamente diferente? Aquela mulher que, quando entra num ambiente, todos param para olhar. Não é sobre beleza física, não é sobre dinheiro, não é sobre status social. É algo muito mais profundo, algo que vem de dentro, algo que Carl Jung, o maior psicólogo do século XX, descobriu através de décadas, estudando o inconsciente humano. E hoje eu vou te revelar as duas únicas atitudes que fazem um homem respeitar uma mulher profundamente. Não admirar de longe, não desejar sexualmente, mas respeitar de verdade. E te aviso desde já, o que você vai descobrir aqui pode revolucionar completamente todas as suas relações com os homens. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar exatamente por que você tem sido desrespeitada, ignorada ou tratada como segunda opção. E mais importante ainda, vou te mostrar como mudar isso para sempre. Antes de começar, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre a psicologia masculina. Carl Jung descobriu que o homem tem duas necessidades psicológicas primordiais que determinam como ele vai tratar uma mulher. A primeira é a necessidade de conquistar. A segunda é a necessidade de proteger algo que ele considera valioso. Agora presta muita atenção, porque aqui está o segredo que muda tudo. Um homem só respeita aquilo que ele não pode possuir completamente e que ao mesmo tempo ele considera precioso demais para perder. Deixa eu explicar melhor. Quando você se torna fácil demais, quando você está sempre disponível, quando você se molda completamente aos desejos dele, quando você abdica dos seus próprios sonhos e vontades para agradar a ele, sabe o que acontece no inconsciente masculino? Ele te categoriza como algo que já foi conquistado. E tudo que já foi conquistado perde o valor aos olhos do homem. É cruel? Talvez. Mas é a verdade psicológica que rege o comportamento masculino há milhares de anos. Carl Jung não inventou isso. Ele apenas teve a coragem de revelar. Agora eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas eu sempre ouvi que para conquistar um homem eu preciso ser dócil, compreensiva, sempre disponível, sempre carinhosa, sempre apoiando ele em tudo. E eu vou te dizer uma coisa que pode doer, mas que vai te libertar. Quem te disse isso estava te preparando para ser usada, não para ser respeitada. Porque existe uma diferença enorme entre ser amada e ser respeitada. Um homem pode amar uma mulher e mesmo assim desrespeitá-la. Pode sentir carinho, pode sentir atração, pode até sentir dependência emocional. Mas respeito é outra categoria completamente diferente. E agora vamos à primeira atitude que faz um homem respeitar uma mulher profundamente. Presta muita atenção porque isso aqui é ouro puro. A primeira atitude é o que Carl Jung chamava de a capacidade de habitar a própria vida. O que isso significa? Significa que você tem uma vida rica, completa, interessante e satisfatória que não depende da presença dele. Significa que quando ele aparece, ele está entrando no seu mundo, e não você abandonando o seu mundo para entrar no dele. Deixa eu te contar sobre uma paciente que veio me procurar há alguns meses. Vamos chamá-la de Beatriz. Beatriz tinha 35 anos, era advogada, bonita, inteligente, mas tinha um padrão destrutivo em todas as suas relações. Sempre que conhecia um homem que lhe interessava, ela imediatamente reorganizava toda a sua vida em torno dele. Cancelava compromissos com amigas se ele estivesse disponível. Mudava seus planos de fim de semana para se adequar à agenda dele. Deixava de ir à academia porque ele não gostava de mulher muito musculosa. Parava de frequentar suas aulas de dança porque ele achava meio fútil. E sabe o que acontecia em absolutamente todas essas relações? No começo, os homens ficavam fascinados por ela. Achavam incrível ter uma mulher tão dedicada, tão disponível. Mas depois de alguns meses, invariavelmente, eles começavam a tratá-la com desdém.
Chegavam atrasados aos encontros, esqueciam de responder mensagens, faziam planos sem consultá-la e, eventualmente, terminavam o relacionamento dizendo aquela frase clássica: "Você é uma mulher maravilhosa, mas eu não sinto mais aquela faísca." Você sabe por que isso acontecia? Porque Beatriz tinha violado o princípio fundamental do respeito masculino. Ela tinha demonstrado que a vida dela não tinha valor próprio, que existia apenas em função da presença de um homem. E o inconsciente masculino interpreta isso como falta de valor. Carl Jung explicava isso através do conceito de individuação. Quando uma mulher não está individuada, quando ela não habita plenamente a sua própria existência, ela emite uma frequência energética de carência. E a carência é o oposto absoluto do respeito. Agora imagina uma mulher diferente. Uma mulher que, quando você liga para marcar um encontro, ela consulta a agenda dela e diz: "Terça-feira eu não posso, tenho meu grupo de leitura. Quinta-feira também não, tenho aula de cerâmica. Que tal sábado à tarde?" O que acontece no inconsciente dele nesse momento? Várias coisas. Primeiro, ele percebe que você tem uma vida. Segundo, ele percebe que essa vida tem valor para você. Terceiro, ele percebe que para ter acesso a você, ele precisa se adequar ao seu mundo, e não o contrário. E quarto, e mais importante, ele percebe que você é valiosa, não porque ele te escolheu, mas porque você já era valiosa antes dele aparecer. E aqui está o truque psicológico que a maioria das mulheres não entende. Quanto mais você demonstra que sua vida tem valor independente dele, mais ele vai querer fazer parte dessa vida. Porque os homens, no fundo do seu inconsciente, querem conquistar algo valioso. Ninguém quer ganhar um troféu de uma competição que não tinha outros competidores. Mas eu preciso fazer um alerta importante aqui. Habitar a própria vida não significa fingir que você está ocupada. Não significa jogar joguinhos de fazer-se de difícil, porque os homens têm um radar muito preciso para detectar falsidade. Habitar a própria vida significa realmente, genuinamente, ter uma existência rica e satisfatória que não depende da validação masculina. Significa ter hobbies que você ama. Significa ter amigas que você valoriza. Significa ter projetos profissionais que te empolgam. Significa ter sonhos que são seus, não sonhos que você construiu imaginando um futuro com ele. Quando Beatriz finalmente entendeu isso, quando ela voltou para suas aulas de dança, quando ela recomeçou a frequentar seus grupos de interesse, quando ela parou de cancelar seus compromissos para estar disponível, sabe o que aconteceu? O homem com quem ela estava saindo na época, que já estava começando a tratá-la com indiferença, de repente ficou fascinado novamente. Começou a perguntar sobre as aulas dela, quis conhecer as amigas dela, começou a se esforçar para conseguir tempo na agenda dela. Por quê? Porque o inconsciente dele tinha percebido: essa mulher tem valor, essa mulher não precisa de mim para ser completa. Se eu não me esforçar, eu vou perder acesso a algo precioso. E isso nos leva à segunda atitude que gera respeito profundo em um homem. E essa aqui é ainda mais poderosa, ainda mais transformadora. Carl Jung a chamava de a capacidade de manter limites psicológicos. O que são limites psicológicos? São as linhas invisíveis que determinam o que você aceita e o que você não aceita em termos de comportamento, tratamento e investimento emocional. E aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Um homem vai te respeitar exatamente até o limite que você se respeita. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Se um homem marca um encontro com você e cancela em cima da hora, sem uma razão realmente importante, qual é a sua reação? A maioria das mulheres diz: "Tudo bem, sem problemas, podemos remarcar quando você quiser." Sabe o que o inconsciente dele registra nesse momento? Que o tempo dela não tem valor, que ele pode fazer isso de novo sem consequências. Agora, imagina uma resposta diferente.
Eu entendo que imprevistos acontecem, mas eu tinha organizado minha tarde inteira para esse encontro. Da próxima vez, preciso que você confirme com mais antecedência ou avise com tempo suficiente para eu reorganizar meus planos. Podemos remarcar para a próxima semana. Vê a diferença? Você não está sendo agressiva, não está sendo rancorosa. Você está simplesmente estabelecendo que seu tempo tem valor e que você espera ser tratada com respeito. E sabe o que acontece? Ele vai pensar 2 vezes antes de cancelar novamente, porque o inconsciente dele registrou: essa mulher se respeita, eu preciso respeitá-la também. Outro exemplo. Se vocês estão num relacionamento e ele passa dias sem te dar atenção, sem responder suas mensagens, sem fazer planos com você, qual é a sua reação típica? A maioria das mulheres fica mandando mensagens, ligando, perguntando se está tudo bem, se ele está chateado com alguma coisa. Sabe o que o inconsciente dele interpreta? Que você não tem limites, que ele pode te ignorar, e você vai continuar ali, disponível, esperando por ele. E isso gera o quê? Desrespeito. Porque você está mostrando através das suas ações que você se desrespeita. Agora, imagina uma atitude diferente. Ele some por 3 dias. Quando ele finalmente aparece, você responde normalmente, mas sem aquela efusividade toda. Ele pergunta se você quer sair no fim de semana. Você diz: já fiz outros planos, podemos marcar para a semana que vem. O que acontece no inconsciente dele? Pânico, porque de repente ele percebe que você não está ali esperando por ele. Percebe que se ele não investir na relação, ele pode perder você. E mais importante, percebe que você tem amor próprio suficiente para não aceitar migalhas de atenção. Carl Jung dizia que as pessoas te tratam de acordo com o que você demonstra aceitar. Se você demonstra que aceita ser segunda opção, vai ser tratada como segunda opção. Se você demonstra que aceita ser ignorada, vai ser ignorada. Se você demonstra que aceita desrespeito, vai ser desrespeitada. Mas aqui está o segredo que transforma tudo. Quando você estabelece limites claros, quando você demonstra através das suas atitudes que se respeita, você não está afastando o homem certo, você está filtrando o homem errado. Porque o homem que realmente tem potencial para te respeitar, o homem que está pronto para uma relação madura e consciente, esse homem vai admirar os seus limites. Vai respeitar ainda mais você por ter amor próprio. Vai se esforçar mais porque percebe que você é valiosa. Já o homem imaturo, o homem que só quer usar você, o homem que estava procurando alguém sem limites que ele pudesse manipular, esse vai desaparecer. E isso não é uma perda, é uma vitória. Porque você economizou meses ou anos da sua vida que ia desperdiçar com alguém que nunca ia te respeitar de verdade. Agora, eu preciso te falar sobre algo que Carl Jung descobriu e que vai te ajudar a entender por que isso funciona tão profundamente. Jung descobriu que no inconsciente de todo homem existe o que ele chamava de ânima, que é a parte feminina da psique masculina. E a ânima masculina só desperta, só se conecta, só se apaixona por mulheres que refletem certas qualidades. Uma dessas qualidades é a autonomia, a capacidade de existir plenamente sem depender dele. Outra é a dignidade, a capacidade de se valorizar e exigir ser valorizada. Quando você demonstra essas 2 atitudes, você está falando diretamente com a ânima dele. E quando a ânima masculina desperta, aí sim acontece o que chamamos de amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é aquela paixão desesperada onde você perde sua identidade. Não é aquela dependência emocional doentia onde você não consegue viver sem ele. Amor verdadeiro é quando 2 pessoas inteiras, completas, autônomas, escolhem caminhar juntas porque se admiram mutuamente, se respeitam profundamente e se valorizam genuinamente. Mas para chegar nesse tipo de amor,
Você precisa primeiro estar completa sozinha. Precisa primeiro habitar plenamente a sua própria vida. Precisa primeiro estabelecer limites claros do que você aceita e do que você não aceita. Agora eu sei que algumas de vocês estão pensando, mas eu já tentei ter limites e ele foi embora. E eu vou te dizer uma verdade que pode doer, mas que vai te libertar. Se ele foi embora quando você estabeleceu limites, é porque ele nunca te respeitou de verdade. Ele estava ali pela facilidade, pela disponibilidade, porque você aceitava qualquer coisa. E você realmente quer ficar com um homem assim? Um homem que só fica com você enquanto você se desrespeita? Um homem que desaparece no momento em que você demonstra um mínimo de amor próprio? Carl Jung dizia que a individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, muitas vezes requer que você perca pessoas que só gostavam de versões falsas de você. E isso se aplica perfeitamente às relações amorosas. Quando você começa a habitar sua própria vida e estabelecer limites, você pode perder alguns homens no processo. Mas todos esses homens que você vai perder são homens que nunca foram adequados para você. São homens que queriam uma mulher sem identidade própria, que eles pudessem moldar. Homens que queriam alguém sem limites, que eles pudessem manipular. E quando você se livra desses homens, você abre espaço para o tipo certo de homem. O homem que vai admirar a sua autonomia. O homem que vai respeitar os seus limites. O homem que vai valorizar exatamente aquilo que te faz única. Deixa eu te contar o que aconteceu com Beatriz no final. Depois que ela começou a aplicar essas duas atitudes, depois que ela voltou a habitar plenamente a sua vida e estabeleceu limites claros, ela conheceu um homem diferente de todos os outros. Um homem que ficou fascinado justamente pelas paixões dela, pelos projetos dela, pela vida rica e interessante que ela tinha. Um homem que respeitava quando ela dizia não. Um homem que se esforçava para merecer o tempo dela. E pela primeira vez na vida, Beatriz estava num relacionamento onde ela se sentia respeitada, valorizada, admirada. E a parte mais interessante, ela me disse: eu percebi que quanto menos eu preciso dele, mais ele quer estar comigo. Quanto mais eu demonstro que minha vida é completa sem ele, mais ele se esforça para fazer parte dela. Isso é o paradoxo que Carl Jung tentou nos ensinar. Você só atrai respeito verdadeiro quando você não precisa desesperadamente desse respeito. Você só atrai amor verdadeiro quando você está completa sem esse amor. Porque um homem não quer salvar você, não quer completar você, não quer ser o centro do seu universo. Isso pode parecer romântico nos filmes, mas na vida real gera apenas desrespeito e eventual abandono. O que um homem realmente quer, no fundo do seu inconsciente, é encontrar uma mulher que já está completa, que já está inteira, que já tem uma vida fascinante, e então ser convidado a fazer parte dessa vida. Ele quer ser um complemento, não o alicerce da sua existência. Então agora, eu quero que você faça uma reflexão profunda e honesta. Você está habitando plenamente a sua própria vida? Você tem paixões, projetos, sonhos que são seus e não dependem de ter um homem ao seu lado? Ou você tem organizado toda a sua existência em torno da esperança de encontrar ou manter um relacionamento? E sobre limites, você tem estabelecido claramente o que você aceita e o que você não aceita? Ou você tem engolido desrespeito, aceitado migalhas de atenção, permitido comportamentos que ferem a sua dignidade? Se você respondeu honestamente a essas perguntas e percebeu que tem se desrespeitado, que tem vivido uma vida vazia, esperando que um homem venha preenchê-la, eu quero que saiba de uma coisa: não é tarde demais. Você pode começar hoje mesmo a mudar isso. Comece pequeno. Volte para aquele hobby que você abandonou. Ligue para aquela amiga que você deixou de ver. Inscreva-se naquele curso que você sempre quis fazer.
Estabeleça um limite pequeno, mas claro, na sua próxima interação com um homem. Porque cada pequena ação de amor próprio é como plantar uma semente. E com o tempo, essas sementes vão crescer e se transformar numa vida tão rica, tão completa, tão fascinante, que os homens vão naturalmente te respeitar. Não porque você está fingindo, não porque você está manipulando, mas porque você realmente se tornou uma mulher de valor. E lembra, o objetivo não é fazer um homem específico te respeitar. O objetivo é se tornar o tipo de mulher que naturalmente atrai respeito. Porque quando você se torna essa mulher, você não precisa mais se preocupar se ele vai te respeitar ou não. Você vai simplesmente não aceitar nada menos que respeito total. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não mente. Se um homem te respeita, você sente isso nas ações dele, na forma como ele te trata, no esforço que ele faz para estar presente na sua vida. Se você está sempre em dúvida, sempre insegura, sempre se perguntando se ele realmente te valoriza, então, no fundo, você já sabe a resposta. E a melhor parte de tudo isso? Quando você aplica essas duas atitudes, quando você habita plenamente a sua vida e estabelece limites claros, você não apenas melhora suas relações com os homens. Você melhora a relação consigo mesma. Você se torna mais confiante, mais realizada, mais completa. E essa é a verdadeira transformação. Porque no final, o respeito dos homens é apenas um reflexo do respeito que você tem por si mesma. Quando você se respeita profundamente, quando você se valoriza genuinamente, quando você estabelece que você merece o melhor, o mundo inteiro começa a te tratar de acordo. Então, minha querida, se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sentiu aquele reconhecimento interno que diz, isso é verdade, eu precisava ouvir isso, então você estava pronta para essa transformação. Você estava pronta para despertar para o seu verdadeiro poder feminino. Não é sobre manipular homens, é sobre se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher inteira, completa, autônoma, que vive plenamente sua vida e estabelece limites claros. E quando você se torna essa mulher, o respeito vem naturalmente. O amor vem naturalmente. Tudo vem naturalmente. Porque você não está mais mendigando amor. Você não está mais aceitando migalhas. Você se tornou a mesa completa. E os homens de valor vão fazer fila para ter o privilégio de sentar nessa mesa. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários uma palavra que resuma o que despertou em você. E se você conhece uma mulher que precisa ouvir isso, compartilha com ela. Porque quando uma mulher desperta para o seu verdadeiro poder, ela ilumina o caminho para outras. E lembra sempre, você não precisa de um homem para ser completa. Você já é completa. Você só precisa despertar para essa verdade e começar a viver de acordo com ela. E quando você fizer isso, os homens certos vão aparecer naturalmente e vão te tratar exatamente como você merece, com respeito profundo, admiração genuína e amor verdadeiro.